Direto da redação. E nesse exato momento eu já estou ao vivo aqui, direto de Brasília, com o economista Wilson Souza, com quem eu vou compartilhar aqui agora, vamos conversar sobre um tema. Primeiro eu vou dar o bom dia ao Wilson. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes, uma ótima quinta-feira para todos. Wilson, eu gostaria de chamar aqui primeiro uma reportagem, antes da gente entrar comentando aqui, porque foi ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a aprovação do fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Vamos primeiro aqui a reportagem e depois a gente entra no comentário, no desdobramento aqui, com a Priscila Mazenotti. A Justiça do Senado aprovou a proposta que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Acaba com a reeleição, mas aumenta o tempo de mandato, de 4 para 5 anos. Já para os cargos do Legislativo, vereadores, deputados e senadores, fica mantida a possibilidade de recondução ao cargo eletivo, mas também com mandato de 5 anos, inclusive para o Senado, que hoje tem mandato de 8 anos. A data das eleições gerais também será unificada, vai ocorrer junto com as eleições municipais. Foi criada uma espécie de regra de transição. Ficou assim: prefeitos e vereadores eleitos nas eleições municipais do ano passado poderão concorrer à reeleição no pleito de 2028. E esse mandato vai ser de 6 anos, até 2034. Já os governadores e o presidente, se eleitos pela primeira vez no ano que vem, poderão concorrer à reeleição em 2030 para mandato também até 2034, quando as eleições passarão então a ser unificadas. O relator da proposta de emenda à Constituição, o senador Marcelo Castro, explica. Tirando 2026, a primeira eleição de prefeito será a última. A primeira eleição de governador e presidente será a última a ter reeleição no Brasil. E a partir de 2034, os mandatos serão de 5 em 5 anos agora, inclusive o mandato de senador. Mudanças também na eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Hoje, o mandato para um dos cargos da mesa diretora de uma das duas casas é de 2 anos. Com a PEC, será então um mandato de 3 e outro de 2 anos, fechando então a legislatura de 5 anos. Aprovada na comissão, a proposta segue agora para análise do plenário. Já tem pedido de urgência para isso. O relator, senador Marcelo Castro, explica que, como as novas regras não vão valer para o ano que vem, dá tempo de discutir o assunto com calma, mas é preciso que todos saibam das mudanças para não gerar expectativa aos futuros eleitos. Mas é bom que os futuros governadores ou presidentes que sejam eleitos em 2026 já saibam qual vai ser a regra para 2030. Porque depois de eleito ele pode dizer, eu tinha uma expectativa de direito. A gente sabe que não existe direito adquirido contra a Constituição e muito menos expectativa de direito. Como é uma PEC, para valer, precisa ser aprovada no plenário do Senado em 2 turnos de votação com pelo menos 49 votos. Depois o texto segue para a Câmara, onde passa pelo mesmo procedimento. A aprovação por lá depende de 308 votos favoráveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Wilson Souza, isso daí então já está ligado ao cronômetro. Essa medida ela tem um impacto econômico muito grande em eleições, porque eleição em 2 turnos é coisa muito cara, né, Wilson? Você que é economista tem uma exata dimensão do que é o custo de uma eleição, né? Ô Roberto, realmente ontem foi a aprovação, né, dessa PEC aí, né? E realmente ela traz um resultado economicamente muito positivo, Roberto. Nós hoje no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos. Realmente isso cria um impacto, apesar de ter o fundo partidário, mas vai ter uma economia considerável nisso. E assim, é um processo que ele começa dentro do Senado, já com um pedido de urgência para ser votado em plenário, vai seguir para a Câmara, né? Apesar, como o deputado fala ali, apesar de não prevalecer para essa próxima eleição, mas já fica um alerta ligado, Roberto, porque os mandatos sendo tanto para o Executivo como para, né, o Legislativo de 5 anos, isso vai ser muito bom. E a partir de 2034, e vai ser uma eleição única também, Roberto. Tem que acabar, né? O país para, a economia para, tudo fica em função. 2 em 2 anos nós temos uma eleição. São mandatos que se repetem durante 8 anos. Eu acho que gera também uma oportunidade para o novo, para novas
as pessoas quererem também se comprometer mais com a política em nosso país, porque muitas pessoas falam mal do Congresso, muitas pessoas falam mal dos políticos, mas as pessoas boas também têm que ter e vir colocar a carinha, né, Roberto, para bater, porque realmente a gente precisa de bons parlamentares. É uma medida, Roberto, que vai gerar certa polêmica no Congresso, né? Porque normalmente quando o deputado se elege, ele se elege já pensando numa reeleição. O prefeito se elege já fazendo um discurso para 8 anos, né? Isso aí realmente vai encurtar esse período aí para 5 anos, o que eu acho muito bom. Eu espero que o Senado, né, aprove, né, com urgência essa PEC, vá para a Câmara também. A Câmara vai ser um pouco mais difícil esse debate, Roberto, né? No Senado nós somos 92 senadores e lá na Câmara são 500 e poucos deputados. Então realmente vai ser um impacto aí grande. Mas para a próxima eleição isso não vai ainda acontecer, se for votado, se for aprovado, não vai prevalecer, só a partir de 2034. Economicamente falando, Roberto, vai ser muito bom para o nosso país e até para quem está participando das eleições também, né, Roberto? Porque realmente diminui consideravelmente aí os custos com o processo eleitoral de TSE, né, do TRE nos estados. Então, realmente, é um projeto. Ele já vinha sendo discutido no passado, aí vão embarregando, vai passando legislatura, vão embarregando, e agora ele foi inesperadamente já com um pedido de urgência, Roberto, para poder ser votado no plenário aí do Senado. Wilson, a reeleição no Brasil também ela foi inserida assim, de forma muito intempestiva, né? Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, ele queria ser reeleito numa eleição seguinte, então teve um custo alto, né? Porque o que pagou, o que comprou-se de votos naquele período no Congresso foi um escândalo naquilo. O operador de Fernando Henrique Cardoso era o Roberto Cardoso, era o ministro, não, Sérgio Mota. Ele era ministro das Comunicações, era o homem que comprava os votos dos parlamentares no Congresso Nacional. Foi uma aberração. Foi implantado, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, aí esse jabuti ficou. Só que ao longo dos anos todo mundo viu que é muito prejuízo. É bom para quem está na máquina, né? Para quem está no exercício do mandato disputar a reeleição. É difícil quem está na máquina perder uma disputa pela reeleição. Agora, é muito ruim Roberto, você enfrentar uma máquina numa eleição, né? Roberto, você vê que há poucos dias atrás aqui nós também falamos aqui a respeito do problema que o TSE estava tendo com 40 cidades que iam ter que ter novas eleições, né? Por quê, Roberto? Além dos 8 anos, tem executivo, principalmente prefeitos, que tentaram um terceiro mandato, né? Nós fizemos essa matéria aqui. Foi o caso lá de presidente Kennedy, né? O prefeito Lorley Fontão. E tá isso, presidente Kennedy. E até hoje vai ter outra eleição, até hoje o TSE não marcou, então é um negócio esquisito. Estão sentados em cima do processo, Roberto, aí no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele estipulou algumas datas, né, para essas reeleições acontecerem. São 40 cidades que isso vai acontecer. Ele estipulou algumas datas, mas de fato o TRE, no caso do presidente Kennedy, que é no Espírito Santo, o TRE do Espírito Santo que tem que dizer quando que é. O TSE já disponibilizou algumas datas, né, para acontecer nesse ano de 2025, tem que acontecer nesse ano, mas de fato isso ainda está ainda aí, não tem data definida, mas eu tô levantando essa questão para você ver que como essa lei vai ser importante, como essa PEC é importante, porque hoje já tem parlamentares, né, chefes de executivo, prefeitos, tentando um terceiro mandato, né? Então assim, essa PEC ela vai limitar aos 5 anos aí, eu acho que é muito pertinente. E economicamente nós vamos sofrer impacto positivo na economia do nosso país, economizando, né, Roberto, de fato aí, esse dinheiro todo que é gasto aí nas eleições. Wilson, vamos dar uma desdobrada aqui, porque eu tenho uma reportagem que já está no ponto aí, está no ponto? Vamos aqui, deixa eu só me ver aqui para não ser traído aqui, porque esse assunto vale ser desdobrado, você tocou num tema importante, que é a duração do mandato de parlamentares, de prefeitos e de senadores. Por quê? Atualmente, o mandato de um senador, ele são 8 anos. São 8 anos de mandato. Mas nós vamos dar uma conferida, uma conferida aqui, porque vale a pena, para saber quanto tempo vai ficar o mandato agora também do senador. Você vai acompanhar na reportagem da Carla Benevides. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jorge Cajuru. Pelo relatório do senador Marcelo Castro, haverá etapas para o fim da reeleição. Em 2026, nada muda. Quem for eleito ainda terá direito de se reeleger mais uma vez.
Em 2030, fica proibida a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Para permitir a unificação das eleições, em 2028, prefeitos e vereadores eleitos terão um mandato de 6 anos e os prefeitos não poderão se reeleger. E a partir de 2034, será realizado o primeiro pleito eleitoral para todos os cargos: vereadores, prefeitos, deputados distritais, estaduais, federais, senador, governador e presidente da República, acabando com a realização de eleições a cada 2 anos. A partir daí, todos os mandatos serão de 5 anos. O ponto polêmico do relatório foi o tempo no mandato de senador, que passaria de 8 para 10 anos. Vários destaques foram apresentados ao texto, sugerindo que o mandato fosse reduzido para 5 anos. Por acordo, o relator da matéria, senador Marcelo Castro, mudou o texto e igualou o mandato de senador aos demais cargos. Dessa forma, as eleições no Senado serão unificadas. A partir de 2034, a cada 5 anos, serão eleitos 3 senadores. Esse momento é um momento para a gente celebrar. Votamos por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que há uma convergência de opiniões, e eu espero que a gente vote também de maneira consensual ou quem sabe até unânime no Senado. O melhor argumento que o Marcelo Castro falou para mim foi algo que eu, na hora, falei, gente, acertei em cheio. Ele falou: Cajuru, quem tem direito à reeleição, Cajuru, já começa o mandato pensando nela, a reeleição, Cajuru. Ao escolher aí, então, ele, um secretário, um ministro, ele pensa primeiro quem politicamente encaixa nesse cargo para dar votos a ele daqui a 4 anos, ou não sei quantos anos. Ele não prioriza escolher um técnico, ou seja, alguém que não seja político e tenha a competência para exercer o cargo de um ministro ou de um secretário. Porque normalmente quem faz lambança em ministérios, em secretarias, cá entre nós, são exatamente os políticos, raramente são os técnicos. Você concorda com essa visão aí do autor dessa proposta, que é o senador Jorge Cajuru de Goiás, aí perto em Brasília, Wilson? Roberto, concordo plenamente, porque o que eu falei no início aqui da minha fala, quando o deputado é eleito ou quando o chefe do executivo é eleito, né, ele já no segundo mês já da eleição, ele já começa a pensar numa reeleição, né? E esse fato é um fato político, né? Então ele está preocupado realmente com quem apoiou ele, que vai apoiar ele já na próxima. Ele começa o primeiro mandato pensando em 8 anos, né? Ele não pensa naquele primeiro mandato de realmente trazer pessoas competentes, técnicos, para poder executar, não só a nível de prefeituras, né, do chefe de executivo nos municípios, prefeitos, como também em Brasília, né, como ele deu o exemplo aí do ministro. O ministro, ele entra aqui no carro, começa a botar técnico, porque, enfim, Roberto, é uma PEC muito importante, vai ter vários desdobramentos aí, mas, de fato, essa observação que ele faz, que o parlamentar ele tem que legislar para o povo, Roberto. O chefe do executivo, quando ele é eleito, ele tem que trabalhar para o povo, não trabalhar em prol de reeleição. Virou uma disputa por poder no Brasil. Toda eleição hoje virou uma guerra por poder, né? Mas quem realmente está sofrendo as consequências dessa política, dessa politicagem, é a família brasileira. Então, de fato, é um projeto muito importante. Vai ter vários desdobramentos, principalmente quando chegar na Câmara dos Deputados, mas aí é um papel nosso aqui também, a gente está fazendo essa cobrança, né, junto ao parlamento. A imprensa realmente está convocando a população brasileira para esse debate, para dizer da importância da economia que isso vai gerar e como os mandatos, né, dos futuros parlamentares, dos futuros prefeitos e chefes do executivo vão ser melhor, à medida que eles não vão mais ficar pensando em reeleição, Roberto. Eles vão ter 5 anos para mostrar por que veio. Então, realmente, a fala dele é muito pertinente. Wilson, e só para reforçar o que você falou, que o senador Jorge Cajuru também falou aí, foi realizada uma operação da Polícia Federal em Cabo Frio, foi realizada também em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. E o foco foi a compra de votos e o uso da máquina, da saúde principalmente. Você acompanha essa operação da Polícia Federal. Mas aí o que aconteceu? Eles utilizavam marcação de consultas, isso a polícia conseguiu chegar nisso,
cirurgias e outras questões também na saúde para trocar por voto. Então tinha atendimento na saúde, quem delegava, quem ia dar o voto ao vereador, que era o candidato e que tinha o controle sobre a marcação de consulta na saúde. Isso em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Mas isso não aconteceu só em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Aconteceu também em Campos, aconteceu em outras cidades aqui da região. As pessoas conseguiam atendimento médico ou eram priorizadas mediante ao comprometimento do voto. Então isso tudo é praga de reeleição. Nós estamos falando aqui para cargo legislativo, mas ocorre também para cargo executivo, né? Porque beneficia de tabela o prefeito. Essa aí foi a operação da Polícia Federal que ocorreu em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Você observa o tanto de problemas que nós vamos evitar não tendo uma reeleição, né? Pelos parlamentares ou chefes de não participar. Vai ser um mandato único de 5 anos. Isso vai desencadear, Roberto, realmente uma melhora para a política brasileira, porque realmente tudo hoje. É cabide de emprego, votação porque tem um vereador que consegue os exames médicos, o outro não consegue. Quem não tem mandato não tem acesso à máquina administrativa. E aí, então, é uma disputa muito desleal, né, para quem está com a máquina, para quem não está na máquina. E, na verdade, o político, né, político nato, político que está vindo para querer realmente fazer mudanças, eu acho que tem que ter uma disputa mais justa. Eu acho que isso aí vai deixar a política de uma forma de uma disputa muito melhor, mais igualitária, vamos dizer assim. Então, eu acho realmente que é uma mudança significativa que nós vamos ter em nosso país, Roberto. Eu espero que ela aconteça, né? E vamos estar aqui para noticiar, Roberto. Vamos estar aqui para noticiar. Perfeito. Wilson Souza, economista, direto de Brasília, muito obrigado aqui pela sua participação. Uma boa quinta-feira para você, querido. Roberto, eu só queria encerrar minha fala aqui, porque nós estamos vivendo um momento aqui em Brasília também, está tendo um encontro, né? A marcha dos prefeitos está aqui novamente em Brasília, né? Teve encontro de prefeito, depois teve encontro de vereador, nós falamos de lá ao vivo da outra vez, e Brasília está lotado, Roberto. Congresso, você não consegue entrar, fila para elevador, fila para tudo, está uma petição, os pedintes, né, voltaram para Brasília com toda a força. E só para te falar que no início da fala, né, da Confederação Nacional dos Prefeitos, o presidente ele fez um alerta, Roberto, principalmente ao prefeito do nosso estado aí, que é de Maricá, prefeito Quaquá, né, com o uso abusivo dos royalties de petróleo. Então, eu quero que a gente venha aqui no outro programa para a gente falar sobre esse projeto, que ele está parado lá no STF, é uma lei número 12.734 de 2012, onde a ministra Carmen Lúcia, ela deu um efeito de suspensão, está parado, estão analisando, que realmente é um debate que vai levar aí também um tempo, né, para falar sobre essa redistribuição de petróleo. E municípios, Roberto, lá como São Gonçalo, Magé, Iguapimirim, que estão ali na Baía de Guanabara, sofrem muito impacto disso, principalmente São Gonçalo, que tem uma desigualdade social muito grande, né? Então esses municípios estão sofrendo um impacto muito grande, e eu acho que o próprio prefeito Eduardo Paes, como prefeito também de Maricá, já falou sim, eu acho que é justo, né, dar um acolhimento melhor para essa cidade, principalmente essas cidades que têm infraestrutura, têm dutos, né? Elas chamam de cidades que tem o nome City Gates, né, que são essas cidades que têm, alojam os funcionários, né, essas cidades que têm ali toda uma infraestrutura também com a parte do petróleo, mas recebem muito menos esse royalties de petróleo. Então, é um debate que está no STF, a ministra Carmen Lúcia suspendeu, né, para poder analisar de forma melhor, mas ele voltou à tona aqui em Brasília, logo no início, né, na fala do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que é um defensor árduo, um defensor feroz dessa situação da redistribuição dos royalties de petróleo, Roberto. Perfeito, é uma ADIM, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo por ocasião da aprovação da lei que redistribui os royalties de petróleo para todos os municípios do Brasil. Então ela acolheu um pedido de efeito suspensivo, está parado, não foi julgado, e os prefeitos, a marcha dos prefeitos, todo ano que é realizado, eles cobram que esse processo ele seja julgado. Isso tem um forte impacto aqui para a região, cidades produtoras de petróleo, né? Maricá sofre impacto, Niterói perde dinheiro, Campos perde dinheiro. A cidade que menos perde aqui é Macaé, porque tem uma capacidade industrial instalada muito grande, tem uma arrecadação própria maior do que o royalties, petróleo e participação especial, então o impacto ali é bem menor. Agora, Rio das Ostras, Quissamã acabou de perder agora 100% de participação especial.
contra a paralisação de petróleo aqui. Mas a gente vai voltar a esse tema, Wilson, possivelmente, eu não sei como está a sua agenda amanhã. Se você tiver a sua agenda amanhã ali, a gente combina aqui, vamos voltar a esse tema, porque tem que ser discutido aqui. Tá bom? Sim, com certeza. Vamos sim, meu amigo. Então, uma ótima quinta-feira para todos. Grande abraço, meu amigo. Beijo no coração. Vamos com tudo, vamos para cima. Sempre pensando que o Papai do Céu está a nos conduzir da melhor forma, meu irmão. Beijo no seu coração.